Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos aprender ou reaprender, tentar Bom dia, boa tarde, boa de alguma noite, sejam forma bem-vindos a caminhar mais um vídeo aqui no canal. Eu me e chamo buscar Abner mais e nesse aderências vídeo nós sobre vamos os conhecimentos aprender da geografia que ou tratam reaprender, da disciplina da geografia que tentar tratam da dinâmica populacional. de alguma forma caminhar É, e seria, buscar mais veja aderência bem, sobre os todas conhecimentos da os geografia que conjuntos de tratam da habitantes, disciplina da geografia falando que de um tratam da reino dinâmica populacional, de né? espécies É, que, por exemplo, nós seria, somos espécies humanas, mas a gente tem veja as bem, espécies, todas os os insetos, conjuntos de nós somos habitantes, mamíferos e aí a gente falando de um tem os insetos, reino de espécies, que a os gente, por exemplo, quadrúpedes, nós somos os animais espécies humanas, aquáticos, mas a gente tem as e espécies cada um desses seres vivos, dos né, essas insetos. bolsas Nós somos como mamíferos e aí a gente tem, por o exemplo, os todas insetos, a gente essas tem realizações, esses os elementos, quadrúpedes, os elas animais aquáticos. sobreviveram porque E cada um aprenderam desses seres a se vivos, né? alistarem Essas bolsas que nesse filtram processo de o todas a essas realizações, valorização de esses si elementos, é, é base de elas você sobreviveram conseguir de porque si aprenderam popular, a né? se Ou seja, alistarem povoar, produzir a si nesse mesmo a processo partir de um de processo que a gente chama de valor, né? é, A valorização de reprodução, si né? é Então a quase reprodução que das espécies, você ela é conseguir algo de que é si muito popular, valioso, né? Ou seja, no povoar, sentido produzir a si de mesmo prestar a partir de contas um ao próprio processo que a ser gente humano, a chama de qual é, reprodução, né? Então, a reevidência-se reprodução das na espécies, presença desse ela é produto, algo né? que é É claro muito que valioso, no atualmente nós sentido não gostamos de de chamar prestar contas ao próprio o ser humano, filho a do qual produto, mas sim o é, produto de um relacionamento, né? Esse reividencia-se relacionamento ele na pode ter presença desse produto, né? infinitos É caracteres claro que de atualmente nós não gostamos de chamar informação para o dar filho de um modulação produto, do que mas ele é é um realmente produto aquilo, né? de um Só relacionamento, né? que Esse existem relacionamento ele pode generalizações ter na atualidade que são infinitos para melhorar caracteres o julgamento das espécies, de a quais a informação gente para compartilha viva dar e a gente dá o modulação do que direito a é ela de realmente nos aquilo, né? julgar. Então, Só que graças existem a essas generalizações na generalidades, a atualidade gente que são consegue falar para assim, ó, melhorar eu valorizo isso daqui o a cinco julgamento das reais. Veja espécies, só, o que, que você a fala. quais a gente Aí isso é uma compartilha viva e generalização, a porque gente às dá vezes o para a pessoa direito que a é elas de pobre, nos isso aqui vale julgar. Então, 100 graças reais. a essas generalidades, E a para a gente pessoa vale só consegue 5 falar assim, reais. ó, eu valorizo E isso aí o que, que daqui a acontece? 5 Quando a reais. maioria das Veja pessoas só, o que você viram fala. e falam, Aí isso é vale uma 5 reais, vale generalização, 5 porque às reais, vezes vale para a 5 pessoa reais, que eu dou a gente acaba isso com aqui o cara vale que para ele vale 100 reais. 100 No reais, sentido da entende? E sociedade para a e de pessoa vale só 5 materialização reais. de E aí o que acontece? multiplicação de Quando a valor. maioria das pessoas viram e Embora falam, vale de um 5 jeito reais, vale 5 individual, reais, vale a 5 pessoa reais, ainda a gente consiga acaba com o manter cara que para ele essa valia 100 reais, no valorização sentido de 100 da reais. No valor sociedade em dessa coisa materialização de material
é a gente materializa aplicação de o valor. a partir Embora do no tratamento sentido dele com individual moedas. a pessoa ainda Comum consiga manter-se Por que no com estado moedas? da Porque isso fica valorização comum a de todos R$100, e dá ao porque o todos valor o direito ele é uma de, coisa se algum dia imaterial. É a precisar, gente que trocar as materializa o suas valor coisas, a né? partir Ou negociar do tratamento dele com moedas de, moedas. Por que de com moedas? Porque isso fica comum a todos e bens, dá ao né? todos Valores. o direito É de, certo que se algum dia precisar, a trocar as população, suas então, coisas, né? popular, Ou negociar, que é o nome daquilo que a gente em chama muitos anos na de- nossa vida, ter de filhos foi alguma coisa troca até que de bens, né? De para cada valores. pessoa era uma É certo coisa, que aí depois começou a ser a tudo população, igual pra então, todos. popular, Então, né? veja só, ter Ahn, filho Em muitos era anos na nossa prioridade. vida, Hoje, ter você filhos ter um filho, foi eu alguma acho que coisa, é até o que direito de você ser igual, para cada pessoa era uma coisa, aí depois você começou a ser ter um filho muito igual para quase todos. que uma Então, veja só, você ter entrar um em uma filho quadra onde você era vai ter saber liberdade. exatamente, Hoje, vão saber você exatamente ter um quem é filho você. é quase que você Você é o direito de você ser igual, né? pai ou mãe, Potencialmente falando, no sentido quem de é que você? ter um filho Fica como é você quase nunca que uma entender quem quadra, tu és. você entrar em uma quadra onde você vai E a gente saber faz isso porque a exatamente, gente acredita todos vão que saber exatamente quem é você sobre a operação de ser um pai ou uma como mãe na para um filho, matemática, né? É né? seguro que 1 mais Quem 1 é é você? 2. Me Eu diga como asseguro a você você. educa e eu direi quem tu és. Basicamente Porque isso. E a gente faz 2 isso porque menos a gente 1 é 1, acredita que isso é seguro. né? Eu tenho um contra-argumento, um argumento e um contra-argumento que se Como na matemática, né? É seguro que 1 mais 1 é 2. Eu asseguro a você. Por eu quê? vou para um lado e eu volto Porque pro outro. 2 menos 1 é 1, Bom, né? então Eu tenho um contra-argumento, um argumento e um contra-argumento que se de pensar nisso, senão a gente não equivalem, vai né? Que se saber de equilibram. nada. Eu tenho uma Então, passagem, eu vou para um lado e eu volto por esse mesmo A lado. população Eu vou e volto, né? está entrando em um processo Bom, de então, faixas de condução, né? a gente precisa de pensar nisso, senão a gente não vai saber de nada. Então a gente precisa de pensar que a população ela está entrando em um processo de faixas de condução, né, de correntes de condução. Essas faixas de correntes de condução, elas estão fabricando pessoas personificadas, personalizadas para a arte de ser e ter sobre essas emendas de transformação da sociedade a qual a gente vem passando. A gente chama isso de atualidades, né? E geografia trata muito disso, a beiras por de cima dos panos, né? Porque por debaixo dos panos... Não, por debaixo dos panos, porque por de cima dos panos as pessoas estão na imersidão, né? Então estão só no processo de aceptualizar-se e jogar, né? Se jogar e ganhar e vencer, mas a arquitetura, o sistema, o lado corrosivo, o sacrifício, poucos têm a honra de olhar, né? Olhar no sentido de irrigar-se
sobre esse conhecimento. E é isso que a gente tem a chance quando a gente para estudar. A gente tem a chance de se auto-revelar pela sensibilidade de olhar sem medo para o passado e ver o motivo e razão dessas coisas acontecerem assim. E a dinâmica populacional, ela é uma coisa assim. Ela é assim porque, veja só, a gente consegue, na generalização apenas, né? Não é uma coisa muito honesta olhar pela generalização, principalmente para quem quer estudar. Mas a gente precisa, né? E aí você tem que no passado as pessoas, a taxa de natalidade era muito alta, porque tinham pessoas desempregadas, no sentido de fica ali, ó, fica estudando. Quando chegar a sua hora, você vai produzir muito mais do que você precisa. E aí a gente coloca a fábrica para rodar, e uma fábrica ela produz muito mais, com a mão de obra muito menos, entende? Então existe uma transformação que nós estamos passando que é aterrorizante até mesmo para os intelectuais que querem estudar e compor a nova geração, né? Querem sobreviver a isso e estar no mais alto bem entre os povos sobre as escolhas e que ele vai nos deixar como herança, porque se a pessoa que decidir sobre essa nova geração deixar alguma coisa ruim, ela vai ser lembrada. Então a gente precisa mais do que tudo calma para os acontecimentos e controle de medidas, né? Vamos com calma. Até porque é muito estressante você ser deixado para estudar enquanto você sabe que poderia estar produzindo muito mais do que você precisa e você não é permitido a você isso porque você não tem as condições, mas existem algumas pessoas que conseguem ter no sentido das montagens, né? E aí isso faz com que a gente entre em curto-circuito, porque eles conseguem falar que a culpa é nossa. Mas a gente, no fundo, sabe que não é, né? E esse é um dos problemas de terrorismo individual, né? A gente sofre esses terrorismos e a gente tem que sofrer calado, né? Dentro de nossas casas, nos nossos cativeiros aqui, porque, né? Acontece muito mesmo. Bom, e aí o que acontece? Acontece que muitas pessoas morriam também porque se suicidavam, um matava o outro, isso corriqueiramente, né? Acontecia muitas mortes, né? Não é estranho. Tinha-se alguns guardas e tudo, mas acontecia muitas mortes também, muitas doenças, muitas faltas de cuidado. Então a taxa de mortalidade era alta também. Até por isso as pessoas queriam ter muitos filhos mesmo, até porque poderia acontecer muito de filhos matarem outros filhos e tudo, né? Aquelas coisas que a gente já conhece, né? Ciúmes, inveja. Aí o que acontece? A gente não tem
um mar de rosa, não. Aqui não é perfume o tempo todo, não. A vida tem muito sangue espalhado. E aí você precisa de ter coragem para ver esse veneno na lógica e colocar os dados nos fatos. Não é só generalizar e fingir que não aconteceu e nem acontece. Aliás, isso é um dos grandes problemas das escolas, né? Elas acham que podem subestimar os alunos. Na verdade, elas não acham, elas têm esse poder, né? As escolas. São as escolhas que elas fazem, as escolas, né? Bom, mas aí a gente vai para a faculdade e isso corta, né, um pouco dessas escolas. E aí você tem hoje um valor desigual no sentido humano, né? Existe uma vingança, uma raiva dos cuidados que a gente recebeu dos pais, até porque a gente tem mais coragem para constatar isso nos dias de hoje, né? A gente não teme tanto a Deus como temia antigamente, né? A gente hoje em dia tem uma comunidade muito grande de deixar para lá aquelas coisas criadas como os mitos, as histórias que nos ajudavam a nos manterem em respeito e prestar em prestamentos de contas para o equilíbrio, lutando pela harmonia da família e tudo, da comunidade. E hoje em dia a gente tem muitas armas, muitos carros, muitas contaminações, muitas ilusões transversas. E hoje é mais fácil as pessoas acreditarem e desacreditarem em Deus como se fosse um interruptor. É tão fácil para as pessoas serem assim, porque tem as instalações que lhes ajudam, né? Existem todos os produtos que lhes deixam assim, a valver, né? Bom, e aí às vezes a gente acha que é culpa da pessoa não querer ter filho, não querer. A dinâmica populacional está mudando, mas a dinâmica populacional está mudando por causa da má organização de toda a comunidade, porque quando você tem um alto investimento em uma coisa e você deixa outra coisa de lado, você não entendeu sobre o que é organização. E é o que aconteceu com a nossa vida, né? Muitos pais correram ali para o computador desenvolver computações, muitos correram ali para desenvolver indústria, robôs de linhas de montagem, carros velozes, engenharias, mas aí não desenvolveram a socialização. Deixaram na mão de empurrar com a barriga, né? Então muitas coisas foram desenvolvendo, né? E outras nem pouco. E aí o que parecia estar sendo organizado se desorganizou, porque o organismo, não importa se você tem um super coração, um super pulmão, você precisa dos rins, você precisa do pâncreas, do fígado, entendeu? Então nós estamos passando por problemas de patologias sociais pelo descontrole das atividades em processos de
produção a partir dessa migração de funções humanas, né? Porque antes a nossa função era campo, ir ao campo e trabalhar. Trabalhar com o gado, trabalhar com buscando água, plantando. E hoje nosso trabalho é se esconder, sei lá, se vingar, vingar-se, né? O que? Qual que é o nosso trabalho hoje? O que a gente está precisando? Deixa aí nos comentários o que nós estamos precisando. Mais educação, não é mesmo? É. Mais comida, mais transporte. Sério? É isso mesmo que está faltando? Então fica aqui. Às vezes as coisas que estão faltando são tão simples e são tão acessíveis que nós não queremos acreditar. E aí a gente chora uma mentira e inventa uma mentira para dizer que o que está faltando é ir para a Lua, vai para a escola, colonizar Marte, vai para a casa do seu irmão, pede perdão para ele, né? Vai para a igreja. Sei lá, cara. É complicado, né? Vamos fazendo umas críticas aqui para nos ajudar. Mas, né? Como a gente precisa de responder algumas coisas, alguns tecidos de lógica pronta, enaltecimentos lógicos prontos, a gente vem e busca um pouco aqui, ó. Então veja só. Deixa eu ver. Página inicial. Tá aqui. Sim. Sim. Cadê a caneta? Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar aqui. Layout. Ai. Engraçado. Inserir. Pera aí, vamos ver aqui. O que tá acontecendo? Não, ainda não. Deixa eu ver.
Personalizar faixa de opções, marque caixa de desenho. Aqui. Pronto. Lápis. Ok. Tá bom. É a mesma coisa. Mudou as configurações, tudo. Ai, ai. Felizmente tô com problema. Bom, então a gente tem aqui, ó, dinâmica. E dinâmica é um movimento, né? Dinâmica é o que está em movimento. Só que o que está em movimento somos nós. Nós estamos em movimento, né? Opa. Então nós estamos na dinâmica. Só que quando a gente está em movimento em um plano, né? Estamos em movimento. Certo? Deixa eu ver. Beleza. E aí o que acontece? Nosso movimento ganha por contato. E a gente ganha uma soma de caracterização que é investida em nós, né? Que chama o investimento. Mas na verdade é o envergamento de você, porque imagina só, você é uma pessoa em movimento, certo? E aí esse movimento aqui, ó, ele vai sendo ele muda com o passar do tempo. Só que não, mas às vezes a gente tem marcas de muito tempo aqui, ó. E aí quando você chega nessa marquinha de muito tempo, ela te aciona um vetor. Aciona vetor de envelhecimento. E aí agora que você vê assim como faz sentido jogar o Mario Kart, né? Não, o Mario só. Porque eu sou o Mario, né? Aí eu tô bem andando assim na estrada. Eu sou um movimento. Aí de repente tem uma caixinha ali, ó. Aí eu bato nela, eu ganho o quê? Eu ganho um envelhecimento, eu ganho experiência. Mas essa caixinha ela tá marcada ali há muito tempo. Então eu ganho muitos anos de experiência apenas em uma caixinha. Mas todos ganham, todos que baterem nessa caixinha. Isso é especialização de verdade. Isso é sacrifício para aquele império no sentido de áreas, né? Então, Deus queira que nós possamos ir para uma área boa, né?
Todas as áreas são boas para aqueles que realmente se sacrificam no sentido da harmonia. Mas a gente está falando de uma área boa para o reconhecimento do nosso talento. Porque nós produzimos muito talento ao longo dos anos. E o que mais nós queremos é ser reconhecidos por esses talentos a partir do sacrifício que a gente pode dar no sentido da influência ou da influência que nós percebemos em meio. E aí a gente eleva para todos a cerebelação dessa marca de experiência, de envelhecimento, né? Para todos aqueles que querem esse tipo de salvação. Porque a experiência, ela salva muitas vidas. Por isso ela é muito requisitada. E é isso que a gente procura quando estuda. Sermos requisitados. E aí a gente tem essas marcas de muito tempo. E elas, né, quando a gente colhe essas marcas, nós ganhamos aquilo que a gente chama de uma modulação de movimento, que é o modo de se movimentar. Então, tudo que você tem, esse conjunto de fenômenos que você tem, por exemplo, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero ter um carro, eu quero comprar minha casa, eu quero um trabalho bom, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Tudo isso de querer vem da forma da modulação do movimento que você colheu, obviamente, dentro dessas suas pegadas, né? Pegada, colher, entende? Então, isso é dinâmica e popular é isso, né? Popular é para você, quanto mais experiência, mais você fica no sentido de automático. Ou seja, corajoso para dirigir o carro, né? Você fica esperto, você não perde o controle da direção. Isso é ser popular, né? Porque aciona-se algo, né? Se qualquer algo acionar, você tem popularidade dinâmica para enfrentar. Você tem coragem. Você tem mais de um. Entenderam? O mais de um chama talvez dispensa. Entendi. E se você não tem, saiba que Deus está contigo. Então você tem Deus. Pô, eu não tenho ninguém comigo. Pô, Deus está comigo. Então vambora. Bora lá. Deus está comigo. E aí qualquer fragmento de além da conta que você já contava, você coloca em Deus. Você, isso aqui é Deus, né? É o que muitas pessoas têm no acorde suspensorial de juntar-se com a coragem que não tem verdadeiramente, mas imaterializadamente tem e consegue ser tão quanto aquele que tem materializado ali um Deus do seu lado, né? Ou alguém, né? Então agora eu já aprendi a fazer isso aqui. Depois eu aprendo outra coisa. Tá. Dinâmica populacional estuda como a população cresce ou diminui, se distribui, se movimenta. Então essa palavra é muito importante, né? Como?
cresce a população, essa ação da população, de popular, como cresce, como se distribui, se movimenta, e como isso impacta a sociedade e a economia. O impacto. Ela envolve fatores como natalidade, mortalidade e migração. Beleza. Então, crescer a população. Então, hoje em dia, por que as famílias querem um filho? E por que elas não querem? E aonde que cresce? E como que elas crescem? Elas crescem, elas fazem o que para se manter crescendo? E qual que é o impacto? Qual que é o impacto da sociedade e da economia para esse crescimento que foi ocasionado, né? Para esse motivo, para essa resposta aqui, ó. Ela cresce porque ainda as pessoas gostam uma das outras e querem ter um filho com as outras porque querem gostar mais ainda. Tá bom, então querem aumentar o gosto umas das outras, né? Beleza, então como nós vamos distribuir esse gosto aumentado na nossa família? A gente vai criar um sistema, um trabalho, a gente vai dar, a gente vai fazer isso e aquilo. Então, a gente vai colocar elas para se movimentarem, né? Eu gosto, mas eu não gosto o tempo todo. Eu gosto porque eu gosto o tempo todo, mas se esse tempo todo for para me dar um dinheiro aqui, para fazer alguma coisa aqui, para me deixar famoso, para me dar elogios, tá, então beleza, tá aqui organizado. E o que isso impacta a sociedade? A sociedade agora pode contar com o serviço desses filhos, dessas pessoas que nasceram, ela pode contar com a inteligência, com... então beleza, tá bom. Então pode contar. E aí o crescimento populacional. Crescimento populacional depende principalmente da taxa de natalidade, número de nascimentos em uma população. Fatores que influenciam. Então a gente tem a taxa de natalidade. Então tá. A população, ela é, por exemplo, em uma faixa de terra, né? A gente tem a distribuição de populações aqui, ó. Certo? Aí o que acontece? Tem uma terra aqui que tá vazia. E aí, taxa de natalidade. Pessoas estão se relacionando e estão aumentando as terras aqui para poder, né, ter os seus o aumento populacional. Então nesse pedaço de terra tá nascendo, por exemplo, 2 pessoas ao dia. Não, 2 pessoas. Estima-se o nascimento de 2 pessoas por mês nessa faixa de terra aqui, ó. Nessa terra aqui. Então isso é a taxa de natalidade, por exemplo.
fatores que influenciam: acesso à educação, participação da mulher no mercado de trabalho. Olha, isso daqui, na minha opinião, é uma coisa grotesca, né? Porque, vejam só, o acesso à educação. Beleza. Mulher no mercado de trabalho. Mercado de trabalho é uma forma organizada de dizer que está dentro do... recebe economia, né? Consegue receber dinheiro. Só que por que é um pouco grotesco da nossa parte dizer isso? Porque a mulher, ela nunca deixou de trabalhar, não. Para mim, né, no sentido, mulher, ela sempre esteve diretamente, muito diretamente ligada ao trabalho. E aí quando eu falo assim, não é em desrespeito à ousadia, à coragem que hoje muitas mulheres têm de sair de casa e enfrentar o pesado. Porque eu entendo que as pessoas, enquanto não sofrerem esse pesado, elas não vão entender o que é pesadelo e por que o homem ele tem os seus jeitos, né? Por que o homem ele é assim, né? Então tudo bem, a mulher que quer entender melhor o homem, legal, eu acho bacana, até porque a sociedade está diminuindo esses resíduos de intoxicação de serviços humanos, porque trabalhar braçal debaixo do sol, desconfortadamente, recebendo um salário baixo e sendo tratado como uma pessoa, um animal, às vezes pelo espírito do patrão que assume o poder, né, de comando naquela estação, não é fácil. Mas eu sinto muito, mulher, você que precisou desenvolver esse interesse achando que era uma graça, porque você é uma das maiores graças para nós homens. Nós precisamos defender vocês com unhas e dentes e isso nos faz feliz saber que tem uma mulher em casa na melhor e mais segura, perfeita ordem do espírito para nos receber. Não tem, a vida vale a pena por isso. Porque a gente defende a mulher desse pesadelo e a mulher nos ajuda, nos dá esperança. Agora, a mulher querer sair para viver essa história é porque ela está tentando dizer que isso não é triste. Mas se isso não fosse triste, né? Se isso não fosse triste, a história não contaria isso do jeito que é. Os homens não seriam do jeito que são. A realidade não seria do jeito que é. Tão desigual, tão perversa, tanta competição para poder ascender socialmente, ficar mais rico. Então, eu sinto muito, mulher, porque você, né, por, né, simpatia e tudo, talvez por falta de informação, acha que você não trabalha, mas você é uma das que mais contribui, né, no sentido dessa força, né? Então não você prepara o mercado de trabalho, entendeu? Você ajuda na educação e nisso e naquilo, então, pô, é até um pouco triste, né? Saber que tem mulheres indo para enfrentar esse pesadelo, né?
acesso a métodos contraceptivos. Então, esses métodos contraceptivos, eles também são contraceptivos, né? Ou seja, antes tinha o tabu, o medo de engravidar outras pessoas e tudo, e as pessoas não tinham, não, às vezes muitas pessoas morriam por causa disso, né? A gente não pode esquecer. Com certeza muitas mulheres morreram porque se engravidaram de maridos casados. Ou sofreram, né, com essas coisas, né? A gente pode falar disso, mas contraceptivos, ele começou a fazer com que as pessoas tivessem mais coragem de fazer relações, né? Então aumentou-se cultura e religião, né? E condições econômicas. Tudo isso são meios de investimento para que as pessoas consigam se sentir à vontade para terem esse produto, porque ter um filho é ter, além do amor, né? Você tem um trabalho que depois você precisa colher. Então, sinceramente, né? Tem pais aí que, se não colhem de um jeito, colhem de outro, né? Aí, taxa de mortalidade, número de óbitos em uma população, fatores que influenciam: qualidade da saúde pública, alimentação, saneamento básico, violência, guerras e epidemias, né? Muita gente não entende guerras. Por que guerras são sempre faladas até hoje? Porque guerra a guerra, quando a gente fala em guerra, ela é quando você está entre uma população, é você contra algo. Isso é guerra, né? E esse algo aqui, ó, pode ser várias coisas. E aí, quando você está contra esse algo, você precisa de lutar pro favor ou seu, ou do algo, ou do equilíbrio entre esses dois. Entendeu? Então isso é guerra. E isso mata muita gente, porque, cara, a guerra, ela nunca acaba. Né? O que acontece é um cessar-fogo. Cessar de fogo, cessar de fogo, né? Mas o que acontece? É você lutando para aprender a matéria, para lembrar uma coisa, para aceitar o jeito de alguém, para entender alguma coisa. Então isso é guerra. E por que guerra mata muita coisa? Você já chegou em casa falando assim, da escola ou de algum lugar, e falando assim, cara, que sentimento ruim, não, nem queria estar vivo. Nossa, que droga. Eu fui lá, fiz, tentei, me dediquei, falei que queria, chorei, coloquei o meu ator, a minha atriz na cruz do Calvário, recebi as chicotadas e ainda não recebi o céu. Não acreditaram em mim, não, me falaram que eu estou errado. Que guerra, que guerreiro, que herreiro, né?
E aí, o que acontece? Às vezes até mesmo a loucura vem do erro, que a pessoa começa a gostar de errar porque ela se sente intimada a errar para sofrer essa produção orgânica de ritmos químicos, né? Ah, eu sou o guerreiro, eu sou aquele que engole o erro. Erro, errado. Por quê? Porque às vezes você está engolindo rápido assim, ó, aí você sente aquela dor assim, por exemplo. Mas existem vários tipos de guerreiros, vários tipos de guerras. É isso que eu estou tentando dizer. Talvez a guerra mais falsa que tem seja a guerra que cobre todas essas guerras que matam muitas pessoas, que deixam as pessoas sangrando sobre a face. Assim, ó. Isso é sangrar sobre a face. Existe o sangue sobre a voz. Existe o sangue sobre o desaparecimento, né? Escondido. Quantas crianças não escondem no quarto porque os pais brigando na cozinha, ou o pai que chega estressado do trabalho, sangrando em emergência médica, né? Chega em casa e o filho tá lá assim, meu Deus do céu, chegou o inimigo de tudo. Aí corre pro quarto e fez coisa. E alguns são corajosos, são médicos e atendem essa emergência. Mas assim, ô pai, não, não pai, não fica assim não. Não quer, caralho, não quer. Você não viu o que ele falou comigo? É. Então tem essas coisas, isso são guerras, pessoal. Né? Então, isso aumenta muito a mortalidade, porque se tem uma coisa que ia acontecer era a guerra mais no passado, que era os pais tinham que trabalhar 14 horas no trabalho, a comida era a mesma todo dia, haja animais para ajudar o espírito dessas pessoas a se curarem, né? Os gatos que são em muitos momentos, por exemplo, são algodões e tudo. Crescimento vegetativo. Será que vegetativo lembra de vigiar? Essas táticas de atividade? Táticas são formas, né? Formas de saber. Ou códigos, né? Tô brincando. A diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade é o crescimento vegetativo. Então, a diferença do que nasce menos o que morre em um determinado tempo, né, em um determinado tempo é igual a o crescimento vegetativo. Essa é a informação que nos é segura no sentido que a gente carrega. Então a gente carrega essa informação. Não, mas o que é verdade não é que nasceu 20, porque morreu 13. A verdade é que tem nascido 8. A gente pode contar realmente com os 8 aqui para mão de obra daqui a 8, 7 anos talvez, que os meninos antigamente começavam com 7 anos já a ter alguma certa atividade com o pai no. Mas você pensar assim, você acha que é desonesto e tudo, mas era a única coisa que tinha, né?
não tinha muita coisa, não. Né? Os acessos a ambientes escolares eram para poucos. Então, hoje em dia, não está faltando muita coisa, não. A gente tem até coisa de sobra, né? Só que o que que acontece? A gente tem muitas pessoas querendo ter além do que se precisa. E aí a gente começa a ver esse mundo do além. Sabe quando o além tá com você, ele quer falar com você assim, ó, mas você tem além do que você precisa. Eu tô te mostrando. É além do que você precisa isso. Sou além do que você precisa, além, né? Então, você tem, sei lá, 200 mil na conta. E você às vezes só precisaria de 120, né? Mas é bom, mas às vezes você toma certas atitudes, você diz sim para algumas coisas, só porque você tem esses 80 mil além dos 120 que você precisaria para o resto da vida viver bem no sentido desse fluxo, né? E aí você toma decisões ou você se deixa cair em tentações porque você tem o além na conta, entendeu? Então é isso. E aí, esses 80 mil além na conta valem o seu braço? Valem sua alma? É assim que a gente compra a alma aqui, né? Só dá para comprar a alma sim. Você acha que o Satanás vai chegar para você e vai virar e falar assim, ó, vou te dar 80 mil reais aqui, você me dá um pedaço da sua alma. Não, ele vai falar assim, ó, você tem 80 mil a mais no banco, que você precisa. Por que você não paga alguém para fazer isso? Faz isso, aquilo, isso, aquilo. Aí você acaba fazendo umas coisas que vão sobrecarregar você e quando pensa que não, você vai estar estourando sua cabeça por dentro. Por isso que eu acho, estude medicina e creia na Bíblia, porque aí uma coisa vai vai afirmar a outra, né? Quando faltar a afirmação de uma coisa, a outra te ajuda. Estrutura da população. A estrutura da população mostra distribuição por idade e distribuição por sexo. Então, é um outro instrumento de estudar a população a partir da utilização dessa armação aqui, ó. A armação da idade e a armação do sexo. Porque idade e sexo não existe. O envelhecimento da célula não. O envelhecimento da célula ele é dado por desgastos celulares, ok? E a distribuição por sexo é você trabalhar o olhar e a divisão das pessoas colocando o sexo como evidência. O sexo, nesse caso, é masculino e feminino, porque quando a pessoa ela casa, ela acaba não tendo sexo, você entendeu? Num olhar mais profundo, era para ser assim, o casamento, ele apaga o que era homem e uma mulher e nasce uma corporação. Né? Nasce um ser que se chama rei familiar. Nasce um ser que vai ser tudo que a família precisa nesse requisito. Mas o poema, a cola, ela foi sumindo tanto que hoje em dia o casamento é mais uma forma da pessoa se esconder, né? Bom,
isso é representado nas pirâmides etárias. Pirâmide etária, ela mostra base, que são os jovens, meio adultos e topo idosos. Então a pirâmide etária é um gráfico, né, que se baseia na pirâmide. E aí você tem as faixas da pirâmide, né? Você faz uma tomografia dessa pirâmide. E aí você tem um caminho aqui, né? Um caminho de chegar a algum lugar. Mas aí o que que acontece? Nesse caminho, a gente tem, ó, jovens, adultos e idosos. Então os jovens estão começando a estrada aqui. E aqui eles já viram adultos. E aí eles continuam dando suas pegadas. E aqui eles já viram os idosos. Tá vendo? A faixa etária, a faixa de idade, quanto você já caminhou nessa linha do tempo, no sentido de ser e estar um embrião lutando nessa sobrevivência, nessa guerra da vida. Você já é uma fé, né? Nesse sentido. Tipos de pirâmide. A gente tem a pirâmide expansiva, né, que a base é larga, alta taxa de natalidade, ou seja, tem muito nascimento, população de jovem e comum em países em desenvolvimento. Então, como o país está em desenvolvimento, existe um grande número de, de cidadãos nascendo e tudo. Estacionária. Base e meio são equilibrados e o crescimento é lento. A população ela vive equilibrada, né? Não cresce tanta pessoa, não nasce nem morre tanta pessoa. E a regressiva, a base ela é estreita, ou seja, não está nascendo muitas pessoas e está morrendo muitas pessoas. O envelhecimento populacional tem muitas pessoas ficando velhas ou morrendo e tem poucas pessoas nascendo. Essa é a pirâmide regressiva. O impacto do envelhecimento: maior gasto com previdência, né? As pessoas precisam de dinheiro para pagar pelos serviços que elas não conseguem fazer por elas mesmas na idade em que elas estão, e para não ter que pedir ajuda, elas têm o dinheiro que pede por elas. Trabalha por elas, né? Que representa, nesse caso, a presença dos filhos e tal, dos filhos sociais, que ela pôde solicitar trabalhando durante o período estipulado pela lei. Necessidade de políticas de saúde. Então precisa de mais atenção na saúde e menor população economicamente ativa. Tem menos pessoas trabalhando. Só que isso aqui nunca é um problema, até porque uma pessoa sempre produz muito mais do que precisa. Isso aqui se tornou um problema porque tem muita gente comprando as pessoas. Por exemplo, um camarada ele quer pagar uma. Opa! A minha câmera desativou, né? Opa! Voltou. Uai. Um produto tão bom assim. É, mas vou dar um exemplo aqui. O cara ele quer pagar uma prostituta. E aí a prostituta ele cobra pra ele muito. Então o camarada ele já produz mais do que precisa.
Só que como ele quer uma prostituta, já que tem esse produto disponível para ele vai lá e vai na prostituta. E aí, sabe quanto que a prostituta pede pra ele? Pede um terço do valor que ele produz. Vamos por exemplo, um terço. Aí ele dá um terço pra prostituta. Ele fica com dois terços. E ainda é mais do que ele precisa. Vamos pôr que ele precisa de um terço. E aí ele tem dois terços. Aí ele vai na casa de um amigo dele e fica com inveja do amigo dele, porque o amigo dele tem uma coisa que ele não tem. Aí ele fala assim: eu te dou um terço do meu salário para mim ficar com essa coisa que eu invejo de você, porque eu não preciso, eu não tenho, mas você tem e eu queria ter. Então, dá-lhe, ó, é isso aqui que você quer? Ah, então toma aqui, ó, pode levar. É, e aí você tem essas, essas transformações humanas, né? Essas decorações de seres humanos que fazem com que as pessoas, por mais que elas produzem mais do que elas precisem, elas nunca têm o suficiente. Elas sempre estão chorando para as Ave-Marias e para os Pai Nossos da vida aí, esperando mais do que precisam. Aí vai falar assim, ah, não, nessa semana eu fui mais vezes na prostituta e eu queria ter ido mais ainda. Eu fui comprei mais cigarro do que eu queria e eu tava triste, eu tomei umas bebidas e eu fui na casa de mais amigos e vi mais coisas que eu queria ter. Nossa, que orgulho do meu pai, que orgulho do meu colega. E é isso aí, pessoal, né? Até que você começa a ter as pessoas que vão roubar, né, nesse jogo. Elas vão assim, não, a coisa do ladrão é assim, ó, o que é seu é meu. Aí o ladrão vira e fala assim, porra, esse camarada tem esse negócio aí, é meu também. Eu pego pra mim a hora que eu quiser. Ah, não pego não? Aí ele estuda, fica inteligente e aí ele faz um produto que ele faz assim, ó. Eu vou furar o pneu do seu carro, mas eu também vou consertar ele. Eu vou colocar um vírus no seu computador, mas eu também vou consertar ele. Entende? Você tá entendendo? Então esses são os ladrões, o que é seu é meu, né? Olha aí, ó, pode ficar temendo, porque quando eu quiser eu furo o seu pneu e você só vai ter eu para poder consertar, ok? Ok? Então é isso, né? Ah, não adianta, cara. O ser humano ele produz mais do que ele precisa. Não é à toa que ele pode ter uma esposa e pode ter filhos, porque ele produz mais do que ele precisa. Ele nunca precisou da ajuda de ninguém para produzir mais do que ele precisa. Acontece é que se ele não está tendo as coisas que ele tem, é porque estão roubando dele, e eu falo isso em nome de todos os seres humanos. Estão roubando, manipulando a força do trabalho, estão manipulando as terras e manipulando as formas de desejar e consumir as coisas a ponto de forma natural as pessoas olharem uns para os outros e selecionarem elas, como Deus fala na Bíblia, que as pessoas vão ter marcas, né? Então hoje, naturalmente, as pessoas olham para você e falam assim: ah, não, ah, sim. Então esse é como se você fosse impuro, né? Ou burro, né? Nossa, você é burro. Mas por que eu sou homem, eu produzo mais do que eu preciso,
Em nome de Deus, Deus me fez. Não, mas você é burro, você é impuro. Você não tá roubando igual os seus colegas. Você não tá trabalhando e no ganhando mais do que produzindo mais do que você precisa e gastando com essas coisas e tudo, né? Você é impuro, você não é igual. É mais ou menos assim, né? Até porque ah, ah, não faz sentido, né? Veja você, será que faz sentido, né? Não, não faz sentido ter a desigualdade socioeconômica, não faz sentido essa problemas que a gente enfrenta aí. Ahm, mas de alguma forma constrói-se sentido para isso e as pessoas olham com esses sentidos construídos como se elas fossem vacinadas, né? Então eu vou olhar aqui, ó. Eu vou olhar, vou pegar o sentido. Ah, tô olhando. Ah, você é impuro, né? Hum, é. Você é impuro. Aí pega pra olhar pra outra pessoa assim. Você é inteligente, você venceu na vida, hein? Ah, deixa eu ver aqui. É, aham. Esse é inteligente, né? Então, olhos de é, organizações. E aí, será que você pode confiar nessas organizações? E se essas organizações te colocando como um impuro, fazendo você ser uma pessoa impura no meio dos seus, né? Então, presta atenção, porque não tem ninguém impuro. Isso é uma mentira, né? De certa forma, né? Até porque o poder de Jesus é esse, né? Você salvar todos. Movimentos migratórios. Migração, ó, gração, eugração, migração, igração. É o deslocamento de pessoas de um lugar para outro com intenção de permanência, né? Então pode existir vários motivos para a pessoa sair de um território e ir para o outro para permanecer nesse outro território. Um deles eu acabei de dizer, né? E se sobre uma organização territorial, as pessoas começaram a ver você como impura, né? E isso transformou você e as suas relações. Você vai querer procurar migrar. E isso acontecia muito no passado, né? No sentido dos nômades e tudo. Porque as pessoas chegavam, né, e as pessoas, ela recebeu eles bem, mas depois eles começavam a incomodar e falavam assim, essa pessoal aqui, ó, essa população já tá achando que a gente tá incomodando, já não aguenta mais a gente tem que dar o fora daqui, senão eles vão brigar com a gente. Senão nós, fulano aqui já foi ameaçado de morte. Não, isso aí, isso aí no passado era muito comum, né? Ah, e aí o pessoal, né, pô, tinha que ir encontrar novas terras, novas coisas e tal. E por vários motivos, ciúme, medo, egoísmo, até esses ciúmes são os pecados capitais. E hoje em dia tem demais da conta, né? No seu trabalho, às vezes, chega alguém novo, você sente um monte de pecado pela pessoa nova, mas no começo você pensa que não dá para controlar e não vai sentir. Aí depois, quando você começa a sentir essas coisas, você reza para a pessoa ir embora, né?
E aí você pensa, ah, não, mas isso não acontece comigo. Acontece até para a melhor pessoa e a mais preparada possível. Isso é só questão de organização de acontecimentos. Né? Migração interna acontece dentro do mesmo país. Êxodo rural, saída da população do campo para a cidade. Isso aconteceu muito por conta da Revolução Industrial e da busca de melhores condições de vida pelos brasileiros, né? Em 1940, 50, 60, 50, 60, né? Governo de JK e tal. Causas, mecanização do campo, busca por emprego, acesso a serviços e melhores condições de vida. Consequência, crescimento urbano desordenado, favelização e aumento de desemprego urbano. A gente já viu um pouco disso aqui no último vídeo sobre urbanização. Né? Eu falei uma beça sobre isso. Migração regional, movimento entre regiões do país. Exemplo, do Brasil. Migração do Nordeste para o Sudeste. Busca por emprego e melhores oportunidades. Migração internacional, essa que eu queria fazer. É quando pessoas mudam de país. Nossa, eu sou doido para que isso possa acontecer. Não, mas é engraçado, as pessoas elas dão muita falsa perspectiva, muita ilusão pro indivíduo, né? Se tem uma coisa que é remediante e o jovem não entende, é a ilusão. Né? Não é à toa que isso cresceu demais, né? TikTok, Instagram, essas coisas aí. É a ilusão da pessoa, né? Quando a gente pensa que está melhorando, né, ainda não ficou melhor, ainda não ficou bom para os milionários, né? Ainda não está o suficiente para eles, como que para alguém que é pobre vai, né? E quando as pessoas mudam de país, pode ocorrer por guerras, crises econômicas, perseguições políticas, oportunidades de trabalho ou desastres naturais. Cara, quando eles colocam que mudança de país, eles colocam em um extremo de como se o seu país ele representasse o sentimento interno que é desenvolvido na família do pai para a família, porque existe um trabalho, né, da secretaria da política de fazer com que o país ele seja o mesmo para todos no sentido das leis e dessa produção da família para a sociedade, para o trabalho, né? Só que, cara, nós vivemos num país que ele brinca muito com a paternidade no sentido dos dados que ele de secretarias que ele tem para poder se colocar como ator o presidente e inaugurar um presidente, se colocar como ator de bondade, mas acontece que não é. Você vai ver vários tipos de energias humanas falarem sobre a figura do presidente, sobre o país e todas as energias faladas, movimentadas, são simplesmente para poder fazer
produzir um estado de cerebelação sobre esse edifício de conexões, onde as pessoas podem conquistar conexões das outras pessoas, né? Seja elas quais forem, né? Conexão cerebelar, como se fosse um sistema de saúde procurando personagens para testarem atividades de conexão e concentração cerebelar. Só que, cara, isso quando eu falo de país, eu falo de realidade mesmo, né? Não é nesse sentido de energias para operações jesuíticas, operações médicas, né? Ou operações de influência e visibilidade, né? Estamos colocando aqui a realidade da potência que o país tem e de como as coisas são permitidas, né? Como a secretaria ela atua de segunda a quinta, né? É o famoso segunda a quinta, né? Sexta tem que sair mais cedo para tomar cerveja. O salário já tá de que a pessoa ela tá num serviço que é um serviço público, né? Então já assim, já não vai ser mandado embora, né? E aí o que acontece? De segunda a quinta as pessoas pensam no que vão fazer. E pensar já é um trabalho. Só que quando pensam, elas falam assim, não, mas isso aqui não dá para fazer, né? Aí tipo, a política, esse povo parece que eles ficam mais numa remediação, numa posição de e se, e não de vamos então, né? Então fica se planejando coisas para daqui a tantos anos e não faz uma coisa que é para melhorar o presente aqui, né? Então, sinceramente, eu não, com as pessoas, com a forma de educação, com o meio em qual a gente vive, com o meio influente, essas informações que a gente vê, essas lutas dos povos do Brasil por coisas que não tem nada a ver com o sentido do que realmente a gente precisa, né? Eu não vejo esperança no nosso país, né? Eu sinceramente eu falo assim, cara, não, não dá para ter esperança, né? Se com 30 anos tem pessoas que queriam se entregar para a melhor coisa que tem e não tem forma, né? As pessoas elas cada vez mais querem mais comer pão e ficar assistindo televisão ou filme dentro de casa. Elas não querem se unir para poder reformar o Brasil e se conhecerem de verdade. Elas querem conhecer os avatares uns dos outros, as personificações daquilo que se considera estatisticamente um habitante desse país, um criminoso desse país. Elas não querem encontrar uns com os outros para revelar, né, a força que o habitante realmente tem, ou o desejo real de ser alguém filho desse país, né? Então a gente quer mais a gente nem que a gente quer, né? É a vingança que quer pra gente, né? Porque quem faz isso com a gente, alguém quer vingar, quer dizer assim, ó, eu vou furar seu pneu aqui, mas depois eu que vou consertar. Eu não só eu podia só limpar a pista mesmo e impedir que furasse.
Mas não, eu quero furar porque eu quero consertar o seu pneu e eu quero que você se submeta à minha autoridade de reformar o seu pneu. Não, não, não vou ensinar você a consertar o pneu. Não, não. Não vou limpar a pista, não vou. Não, eu quero que você se submeta ao meu poder de consertar o seu pneu. Só que esse consertar esse seu pneu furado, que foi furado por mim, o que não é mais do que será que você faz o curso que você quer fazer? Será que você recebe o suficiente para estudar e ter dignidade na vida? Será que se você não recebe, você precisa se submeter a alguém? Será que esse alguém não poderia saber o que você realmente já precisa? Será que você tem que ir lá e dizer, olha, eu preciso de fazer esse mestrado aqui? Ou a pessoa já soubesse que você precisaria e já deixasse as coisas já na fila, né? Então, tem muitas coisas, né? Mas você vai precisar de um carro já, então toma aqui. Não, mas aí se. Então, cara, tem muitas coisas nesse cenário. E eu me arrependo muito de ser filho do Brasil, né? Não sei, cara. Ahn, Se tem um arrependimento que eu até hoje não consegui mudar. Alguns eu já mudei por conta própria, né? Eu tinha. Eu era gordo, eu emagreci. Eu não sabia, não sabia estudar, aprendi. Não sabia ler, aprendi. Não sabia tocar música, aprendi. Agora, eu não sei gostar do Brasil, não sei gostar assim do rendimento de ser brasileiro, né? Do espírito brasileiro. Que a terra eu gosto da terra, mas eu não gosto da máquina social do brasileiro, sabe? Acho que é grotesca, é nojenta, sabe? Tira muito sarro do brasileiro, deixa a gente parecendo, subestima a gente, né? Então eu ainda não aprendi a gostar do Brasil. Eu não sei qual instrumento que eu utilizo para treinar gostar do Brasil, gostar de ser brasileiro, porque talvez eu precise disso para me remediar, até porque não gostar dói, né? Você não gostar da coisa dói, sabe? Dói. Então, às vezes eu preciso de um instrumento. Eu estou procurando, né? Impactos positivos, impactos sociais e econômicos das migrações. Diversidade cultural, aumento da força de trabalho, crescimento econômico, inovação cultural e social. Isso compartilhar informações não é você tomar território ou, né, a gente precisa mais acabar com essa teimosia de preservar coisa cultural, porque isso aí é mais para a ciência de dados das secretarias. Isso não é para o ser humano. O ser humano ele é igual água, né? Ele não tem contaminação ou anticontaminante que não limpe a água, né? A água humana é assim, você pode sujar e depois limpar, não tem problema. A química mostra isso. Agora, se não quer limpar, é por causa dos dados de inteligência secreta, né? Essas coisas de secretarias e tudo. Medo de ser humano. Como é que você tem medo de um ser humano, cara? Tipo assim,
Você tem que ter medo de si mesmo. Como é que você vai ter medo de mim? O que, que eu posso fazer se eu for pro seu pai? O que, que eu vou fazer com você? Né? Que doideira. Essas coisas são mais espirituais do que a gente vê assim. É mais espiritual do que humanamente falando, assim, materializadamente falando, né? Porque existe essas esses medos que irrompem nas pessoas quando elas encontram o não conhecido, né, o desconhecido. Só que a gente tem que cortar isso igual a gente cortou a natureza com a tecnologia e com as pedras preciosas, pedras polidas, né? Então, né, a gente tem que parar de aplaudir político de amarras de algemas aí, tenta que esse político falando que vai fazer guerra com sei lá o que vai prender, que tem medo de imigrante, que fulano faz bomba, isso aquilo, porque senão a gente nunca vai mudar, né? Então a gente precisa abrir espaço para mudança e enfrentar qualquer que seja essas alegações de atores sem que já não tem mais esperança também, né? De um lado elas estão até certas, né? Porque não tem esperança, também não tem. Pressão sobre serviços públicos, desemprego, conflitos culturais e desigualdade social. Resumo geral: dinâmica populacional envolve crescimento da população, distribuição por idade, sexo, movimentos migratórios, os impactos sociais e econômicos e um tema muito presente: geografia, sociologia, atualidades e provas de concurso, que é o meu caso, né? Eu estou aqui nesse momento por causa das provas de concurso, né? Eu estou praticando minha série aqui de atividades e busca de entendimentos para esse tipo de processo ao qual eu tenho que passar aqui no meu país, meu grande, saudável e bom, e de sabedoria e artistas que valem a pena estar apreciando, né? Digas de ironias à parte. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!